alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui trazendo mais uma aula de ciências. Na aula de hoje a gente vai continuar então aquele assunto sobre vírus, né? E vai dar uma ressalva mais da importância ecológica e também na importância na saúde pública que esses vírus podem trazer para a gente. Beleza? Então vamos lá para a nossa aula então. Bom, então iniciando lá a nossa aula, tá? Fazendo um pouco lá da aula passada, relembrando um pouquinho da nossa aula passada, né? A gente falou um pouquinho sobre os vírus, né? Quais são os seus componentes, o que basicamente eles são feitos, né? Quais são as principais características e tudo mais. Então, os vírus, na verdade, eles são seres acelulares, ou seja, não são compostos por células, e a sua composição, basicamente, é um envelope lipoproteico de proteínas, tá? Vai ter um capsídeo que recobre todo o material genético e o material genético que ele vai ter ali no seu centro, podendo ser do tipo RNA ou do tipo DNA, tá? São organismos muito pequenos, inclusive menores do que uma bactéria, e eles podem infectar diferentes tipos de outros seres vivos, como, por exemplo, bactérias, plantas, animais, enfim, uma diversidade muito grande de seres vivos. Por que eles acabam infectando outros seres vivos? Porque eles precisam desses seres vivos para que aconteça a sua reprodução, beleza? E agora a gente vai fazer a correção daquelas atividades da nossa aula passada, tá? E depois a gente dá continuidade, então, a falar um pouquinho sobre os vírus. Então, atividade número 1, né? Identifique o modelo abaixo as partes dos vírus bacteriófagos, o vírus que se reproduz em bactérias, indicados pelas letras. Então, na letra A, a gente vai ter quem? O capsídeo, está recobrindo todo o material genético. Na letra B, está mostrando para a gente quem? O material genético. Tá? Então, A, capsídeo, B, material genético. Ah, tá. Se vocês não conseguiram copiar e corrigir essa atividade, pode dar um pause e depois a gente dá sequência ao nosso conteúdo. Tá? Teste número 1, né? A respeito dos vírus, foram feitas as seguintes afirmações. Número 1. Os vírus são acelulares, isto é, possuem células em sua membrana plasmática? É errado, tá? Eles são realmente acelulares e, por isso, eles não possuem células na sua composição. 2. Nos vírus, o material genético se encontra dentro do capsídeo? Verdadeiro, tá? E 3. Os vírus só conseguem se reproduzir em células eucarióticas? Falso. Também se reproduzem em células procarióticas, como as bactérias, tá? Então, ficaria a resposta certa, letra B, tá? E agora o em casa. Reproduza em seu caderno a tabela a seguir, que compara uma bactéria com vírus e preencha por enquanto apenas a coluna dos vírus, tá? A coluna das bactérias será preenchida no próximo módulo. Então, aqui nos vírus, tá? Ele está perguntando para a gente, organização celular. Os vírus são acelulares, bactérias unicelulares. Organização do material genético dos vírus ficam aonde? Em seu capsídeo. Estrutura locomotora. Vai ter fímbrias dentro dos vírus, tá? E algumas espécies não têm estruturas locomotoras. Transformações de substâncias no seu interior. Não realizam, tá? Eles precisam de uma célula para que aconteça essa transformação de substâncias. Tamanho, comparação entre si. Então, entre uma bactéria e um vírus, o vírus é menor. Tá? Então, essas são as respostas lá da atividade número 1 do Em Casa. Eu deixei para vocês da aula passada. Então, quem quiser corrigir, dá um pause, corrija, tá? Façam aí os acréscimos ou apaguem o que vocês escreveram, coloquem da forma certa para depois a gente ter um material para estudar corretamente, tá? Então, dando continuidade ao nosso conteúdo, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a importância desses vírus, tá? Então, o estudo dos vírus tem grande importância médica, pois várias doenças que são causadas por eles, tá? Não só em seres humanos, em outros animais, como também em plantas, algas, protozoários, fungos e até mesmo em bactérias. O estudo dos vírus tem grande importância médica, pois há várias doenças que são causadas, tá? E essas doenças, tá, pessoal? Elas
podem causar um dano muito grande a esses indivíduos, tanto a seres humanos, quanto a plantas, quanto a fungos, quanto a bactérias, enfim, quanto a vários outros tipos de organismos. Por isso que a gente tem que estudar eles e saber como eles podem se comportar, para que a gente possa entender um pouco melhor a respeito deles e desenvolver remédios e vacinas. Tá? Inclusive, o que a gente está passando hoje, tá? Devido a um vírus que acabou lá contaminando pessoas e acabou se disseminando de uma maneira muito rápida pelo planeta todo. Tá? Os cientistas estão estudando de N maneiras de conseguir descobrir um tipo de vacina que seja eficaz contra esse vírus. Tá? Inclusive, nessa semana, ontem ou domingo, saiu uma notícia falando a respeito que conseguiram fazer uma vacina que seja eficaz contra o vírus, tá? E aí agora eles vão para a segunda parte da pesquisa, que é testar em um número maior de pessoas, tá? Então é uma esperança aí para a gente a respeito desse novo vírus, que é o da Covid-19, beleza? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a importância, tá? Então os vírus são importantes em termos ambientais, pois podem ser usados para controlar algumas pragas e tratar influentes como esgoto, favorecendo a saúde pública e o meio ambiente. Então, nem sempre os vírus eles podem ser uma coisa ruim. Tá? Às vezes, ele pode ser usado também para o bem. Como assim, professor? Existem alguns tipos de pragas, tá? Que podem ser combatidas utilizando vírus. Por exemplo, a broca do milho. Tá? Então, para poder não utilizar inseticida e usar o milho, por exemplo, eles, por exemplo, o não usar um inseticida e tratar esse milho de uma forma orgânica, eles acabam pulverizando o milho com um tipo de vírus e esse vírus vai atacar somente a broca, tá? Causando então a morte dessa broca do milho, sem precisar de usar agrotóxico. Tá? Uma outra utilização desses vírus é através do tratamento de efluentes. Tá? Então, por exemplo, lá no tratamento de efluente da Sanepar, tá? Tratamento de esgoto dela. A quantidade de bactéria que a gente tem nos efluentes dentro do esgoto é muito grande. Tá? E aí, para combater essas bactérias, para matar todas elas, eles acabam utilizando um tipo de vírus bacteriófago, que vai atacar essas bactérias e, consequentemente, vai exterminar todas aquelas bactérias, deixando o efluente mais limpo para ser descartado nos rios e lagos. Tá? Então, nem sempre os vírus eles são representativos de uma coisa ruim. Também podem ser utilizados para o bem, para uma coisa boa. Tá? Então, a importância é médica. Quais são as doenças, então, que podem ser causadas pelos vírus, tá? Então, as doenças causadas por vírus são conhecidas como viroses, tá? No sexto ano já estudamos a hepatite, a febre amarela, a dengue, a febre chikungunya, a antavirose e a AIDS, tá? No entanto, existem várias outras, como a catapora, a herpes, a rubéola, o sarampo, tá? A mononuclease, a cachumba, a poliomielite, a raiva e a febre zika, e entre outras, tá? Como, por exemplo, o ebola. E várias outras formas de gripe, como a gripe aviária e a suína H1N1. Tá? Além também da nova, que é a SARS-CoV-02, que é usada por esse vírus, também conhecida como Covid-19. Tá? Ela é mais recente, aí do final do ano de 2019 e início do ano de 2020, tá? Que inclusive está causando todo esse reboliço mundial, tá? Desde a parte de quarentena, isolamento social, tá? Mudança na economia e tudo mais, ela está causando essas coisas. Por quê? Porque a gente não tem uma vacina, tá, eficaz contra esse tipo de vírus. A gente tem que pensar em algumas formas de conseguir combater ele. E quem está fazendo isso são os cientistas, tá? Nesse exato momento. Transmissão desses vírus, como que acontece essa transmissão, tá? Então, a transmissão das viroses em seres humanos pode se dar de várias formas, dependendo do vírus causador, tá? Então, por exemplo, contato direto com áreas lesionadas, a herpes é transmitida dessa forma, tá? Então,
Contato direto, tem que haver o toque. Contato de fluidos corporais, como sangue, suor, urina ou fezes, do doente com áreas úmidas do corpo, como as mucosas, da boca, nariz, olhos, orelhas, área genital ou feridas abertas, o ebola. Tá? Então, o ebola, o vírus do ebola, ele é transmissível dessa forma, tá? Através de fluidos corporais. Contato com a saliva, tá? Mononuclease ou a raiva. Tá? Então, esses dois vírus eles são transmissíveis através do contato direto com a saliva. Tá? Contato com gotículas de saliva de espécies no ar. A catapora, a rubéola, o sarampo, a cachumba, resfriados e gripes. Tá? Por isso que a gente está falando todo momento o pessoal usar máscara. Por que, professor, tem que usar máscara? Porque a máscara ela evita, tá? Evita a pessoa de espalhar uma grande quantidade de gotículas no ar. Tá? E essas gotículas elas acabam transmitindo a gripe. Professor, mas ela não evita que eu pegue a Covid-19, que eu pegue a gripe? Ela ajuda, mas com uma barreira muito pouca. Tá? Uma barreira, assim, vamos dizer, uma barreira bem fraca. Por quê? Lembra que a gente estudou o tamanho desses vírus? Eles são muito, mas muito pequenos, inclusive menores do que uma bactéria. Tá? E a trama da nossa máscara, tá? do tecido da máscara, é capaz de passar alguns vírus por ali. Tá? Mas ele evita que gotículas de água da nossa saliva sejam dispersas pelo ar. Então, ela serve como uma barreira de não transmissão, tá? Mas para uma pessoa que não quer pegar, ela é pouco eficaz, a não ser que sejam aquelas máscaras apropriadas, né? Que o pessoal utiliza dentro dos hospitais. Aí sim ela tem uma proteção maior. Mas as máscaras feitas de tecido, né? De algodão normal, elas têm uma proteção um pouco menor. Tá? Ela tem uma proteção grande para evitar a dispersão de gotículas de saliva. Isso ela é eficaz. Mas para que a gente não contraia, ela tem uma eficácia um pouco menor. Bom, então continuando lá a respeito dos vírus, tá? Consumo de água e alimentos contaminados também pode ser uma forma de transmissão desse vírus. Por exemplo, a hepatite A e a poliomielite, tá? E a picada de mosquitos, como a febre amarela, a dengue, a febre chikungunya e a febre zika, tá? Todas essas doenças são transmitidas por um vetor chamado Aedes aegypti, tá? O mosquito da dengue. Tá? O hospedeiro é o ser humano que é uma fonte de infecção. O modo de transmissão é a picada desse inseto, tá? Que pode picar uma pessoa que está com a doença e transmitir para outras pessoas que não contraíram ainda essa doença. Tá? Prevenção e tratamento, então, como que a gente pode prevenir e tratar os doentes que acabaram contraindo algum tipo de vírus. Tá? Então, o tratamento de doenças virais é difícil por serem poucas as drogas que conseguem inativar alguma forma do vírus. Tá? Quando a gente fala de drogas, a gente está falando de remédios, tá, pessoal? A melhor forma de prevenção é evitar o contato com o vírus, para fortalecer a imunidade do corpo e fazer o uso de vacina. Tá? Então, é isso que a gente está fazendo com o isolamento social, evitando o contato de pessoas, tá? Pedindo para que elas fiquem em casa, para que não ocorra essa disseminação desse vírus de uma maneira muito rápida. Tá? Além disso, o que a gente tem que fazer? Se alimentar bem, tá? Principalmente de vitamina C, para que o nosso sistema imunológico esteja preparado, na hora que a gente entrar em contato com esse vírus, ter uma capacidade imunológica maior e mais rápida, que acabe interagindo com esse vírus de uma maneira mais rápida. Tá? E, além disso, a gente vai ter o fazer o uso de vacinas. Muito importante isso. Então, quando a vacina ficar pronta do Covid, a gente tem que ir lá e vacinar. Ah, professor, mas já tem a das outras gripes. Tem que vacinar? Tem também. Por quê? Porque quando você está vacinado contra os outros tipos de gripes, você já descarta a probabilidade de você estar gripado por um tipo de gripe comum. Tá? Então, é muito importante também a gente vacinar contra as gripes comuns que a gente tem. Tá? Depois a gente vai ter algumas doenças virais podem ser prevenidas com a vacinação, como, por exemplo, a da cachumba, da febre amarela, né? A gripe comum, que a gente tem todo ano, das hepatites A e B, da poliomielite, que toma lá quando é criança, tá? A raiva, a rubéola, sarampo, tá?
e a varicela e varíola. Tá? Todas essas doenças causadas por vírus podem ser prevenidas através da utilização de vacinas. Tá? Professor, mas por que serve a vacina? Ela serve para atualizar os seus anticorpos. Tá? Na verdade, a vacina ela é o quê? Já vai falar a respeito dela aqui no Você Sabia. Tá? Então, ó, o que é uma terapia genética? Tá? Com os avanços da biotecnologia, os cientistas estão tentando usar o vírus em benefício da humanidade. Tá? Eles tentam utilizar o vírus para transportar e inserir material genético sadio em células doentes, corrigindo defeitos genéticos. Esse procedimento de correção do material genético de uma célula doente pode ser chamado de terapia genética. Está sendo estudado atualmente e já pode ser aplicado com sucesso em casos de leucemia infantil, o câncer do sangue. Tá? É um tipo de tratamento genético onde eles alteram o material genético utilizando um vírus. Por quê, professor? Porque quando o vírus ele entra em contato com a célula, ele libera o seu material genético dentro dessa célula. E esse material genético ele é incorporado à célula, e aí a célula começa a sintetizar as proteínas que estão presentes ali naquele material genético. Tá? E uma forma que os cientistas pensaram é que se a gente colocar um material genético lá saudável em pessoas que têm alterações genéticas, a gente pode tratar esses doentes. E é o que está acontecendo aí em casos de leucemia infantil, tá? Onde eles fazem a substituição desse material genético e, consequentemente, essas pessoas acabam tendo essa capacidade de uma recuperação com maior facilidade. Tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as vacinas. Tá? Como que acontecem as vacinas, professor? Eles pegam, então, o vírus morto ou o vírus atenuado, que ele não vai causar uma doença, ou também ele pode pegar só o material genético do vírus. Tá? Eles colocam dentro da vacina, fazem todo aquele processo e aplicam na pessoa. Tá? Lógico, isso demora tempo esse tempo, não é dessa forma tão simples. Mas, basicamente, esse é o conceito. E aí, quando a pessoa entra em contato com esse vírus morto ou com esse vírus atenuado, que não vai causar a gripe, por exemplo, ele começa a criar anticorpos, tá? E aí, quando ele entrar em contato com o vírus vivo, que é o vírus da gripe, por exemplo, a pessoa já tem anticorpos dentro do seu corpo que é capaz de combater aquele vírus antes de causar, tá, todos os sintomas daquela doença. Tá? Então, basicamente, a vacina ela serve para alertar o nosso organismo, para criar anticorpos, antes que a gente entre em contato com essa doença. Por isso que é importante a gente tomar a vacina. Ah, professor, mas eu vou ficar com esse banco de dados atualizado toda a vida? Sim, toda a vida. Tá? Por exemplo, da poliomielite a gente toma lá quando é criança e não precisa mais tomar. Por quê? Porque o meu corpo já tem anticorpos para o resto da minha vida. Professor, mas por que então que a gente tem que tomar todo ano a vacina da gripe? Porque o vírus da gripe, tá? Ele sofre alterações. E essas alterações, elas acabam tornando o vírus um vírus diferente. E aí, quando ele entra no nosso organismo não consegue reconhecer ele, tá? E aí, o que acontece? Se eu não consigo reconhecer, ele acaba causando a gripe em mim. Tá? Por isso que a gente tem que atualizar o nosso banco de dados de anticorpos todo ano, tá? Através dessa vacinação que a gente tem da gripe. Importância ecológica e ambiental, tá? Através do controle biológico, tá? O controle biológico de algumas pragas agrícolas é exercido geralmente por um inimigo natural. No caso de lavouras de milho e soja, algumas espécies de vírus podem ser utilizadas, tá? Esses vírus causam a morte de lagartas que se alimentam das folhas dessas plantas e também das espigas jovens de milho. Como eu falei para vocês, nem sempre os vírus eles são uma coisa ruim. Às vezes eles podem ser utilizados para uma coisa boa, como por exemplo no controle de pragas dentro das lavouras. Tá? Além disso, também eles são utilizados no tratamento de esgoto. Por uma questão ambiental, os esgotos devem ser tratados para que possam retornar ao ambiente. Eles carregam uma carga enorme de bactérias. Uma das formas de se neutralizar essas bactérias patogênicas é combatê-las com o vírus bacteriófago. Lembra que a gente falou dos vírus bacteriófagos? Que parasitam e destroem bactérias nas estações de tratamento de esgoto. Tá? Então, nessas estações, eles acabam liberando esses vírus bacteriófagos que acabam combatendo todas aquelas bactérias, tá?
e deixando, então, aquele efluente ou aquele esgoto de uma forma mais limpa, tá? Para que eles liberem, então, no ambiente. Agora, então, a gente vai fazer a atividade número 2, tá? A atividade número 2 está pedindo para a gente assim: assinale F para falso ou V para verdadeiro. Para as afirmações feitas a seguir, justifique as que considerou falsas. Então, letra A. Lavar as mãos periodicamente pode ser uma forma efetiva de se prevenir o contágio pelos vírus da dengue. Tá? Então, esse é verdadeiro ou falso? Então, vocês vão colocar lá. Tá? B. A vacina contra a cachumba é uma forma de prevenção, pois ela inativa os vírus que causam essa doença. Então, você tem que colocar lá. Se vocês acharem que é falso, vocês vão ter que justificar naquelas linhas de baixo, tá? Então, toda vez que você achar que é falso, você vai ter que justificar o porquê que é falso aquilo, tá? E agora a gente vai lá para o teste 2, da página 281. Imagine que uma planta pode ser contaminada por uma doença causada por determinada bactéria parasita. Para controlar tal doença, os cientistas começaram a pulverizar essas plantas com um vírus que ataca o parasita. O que os cientistas pretendiam realizar com essa atividade? Tá? Então, vocês vão ler todas essas alternativas e assinar lá a resposta correta. Tá? Em casa, número 2, da página 282 agora. Leia com atenção o folder de 2015, que convoca meninas de 9 a 13 anos para tomar a segunda dose da vacina contra o HPV, um vírus que pode causar câncer no colo do útero. Entre no site do Ministério da Saúde, disponível no portal da Saúde, tá? E procure na internet ou pesquise. Então, aqui está o banner, tá? Da segunda dose da vacina contra o HPV, meninas de 9 a 13 anos, tá? Meninas que tornam a primeira dose da vacina de HPV há 6 meses ou mais devem tomar a segunda dose. A vacina é segura e de graça. Só com ela acontece a prevenção contra o câncer do colo do útero, tá? Que é causada por um vírus chamado HPV. Depois a gente vai ter todas essas perguntas da letra A até a letra G. Respondam, tá? E aí, na nossa próxima aula, eu volto com todas as respostas e tirando todas as dúvidas de vocês. Beleza? Bom, então, o que seria da nossa aula, tá? De hoje? Seria isso. Então, a nossa aula de hoje seria isso, tá? Espero que vocês respondam todas essas atividades que eu deixei para vocês. Na nossa próxima aula, eu volto com todas as respostas e dando continuidade também ao nosso conteúdo. Beleza? Grande abraço, pessoal, e até a nossa próxima aula.